Olá, amigos, amigas. Vamos falar de ciência e espiritismo rumo à nova era. No século XIX, a ciência avançava, nos possibilitava um aumento da compreensão dos fenômenos da natureza, os métodos científicos, a experimentação se difundiam. E a doutrina espírita no século XIX também trazia grandes contribuições científicas. O Dr. Nubor Fakuri, ele é neurologista, diretor do Instituto do Cérebro, escreveu um artigo que está na internet, foi postado no dia 12 de outubro de 2021. E o título é A Ciência em Kardec. E o Dr. Nuber escreve: fica também a certeza de que até aos dias de hoje ainda não temos alcance para abrangermos cientificamente toda a obra da codificação espírita. Há nela informações que a ciência levará tempo para confirmar e compreender. E ele continua: só hoje, após um século e meio, começamos a perceber a importância das informações científicas que estão lá no Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, e no livro A Gênese, escrito em 1868. A doutrina espírita apoia-se em fatos e é uma doutrina progressiva. Muitas mensagens mediúnicas trouxeram e trazem informações que acabam sendo confirmadas pela ciência. Por exemplo, no dia 6 de janeiro de 1868 foi publicada a Gênese. E lá os espíritos nos explicam que atingimos o livre-arbítrio e a consciência, ou seja, atingimos o reino hominal, após passar pela série fatal, né? Quer dizer, é inquestionável, né? É uma determinação dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente, ou seja, o homem passou pela série da evolução das espécies. Foi o espírito que depois veio a ser o homem, a mulher, se elaboraram, né, nessa evolução. E só quase 2 anos depois da Gênese, no dia 24 de novembro de 1859, é que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, trazendo, né, a evolução biológica para explicar a variedade das espécies. Ainda na Gênese, nós podemos ler sobre nebulosas, sobre satélites que eram desconhecidos no século XIX, satélites de outros planetas, inclusive informações sobre exobiologia, que são as formas de vida extraterrestres, tudo antecipando-se às descobertas futuras. Em 1958, André Luiz escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 3, intitulado Primórdios da Vida, André Luiz fala que o elétron é uma partícula atômica dissociável, né? Ela pode se dividir. E 11 anos depois, em 1969, foi que Gell-Mann, prêmio Nobel, conseguiu trazer à baila os quarks, que são partículas subatômicas. Em 1968, André Luiz, no livro A Vida Continua, psicografado pelo Chico Xavier, né, no capítulo 9, explica que a matéria densa, essa matéria aqui, é energia radiante condensada, é uma luz coagulada.
E em 1982, Bob Tobin escreveu no livro Space, Time and Beyond que a matéria não é senão luz, ou seja, energia capturada gravitacionalmente. Em 1857, no Livro dos Espíritos, na parte de prolegômenos, foi escrito: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Os espíritos irão se manifestar e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração, onde os homens serão ditosos, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. E Humberto de Campos, no livro fabuloso Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier, conta que houve uma assembleia lá no espaço, no plano espiritual, em 1938, presidida por Ismael, o guia do Brasil. E Ismael disse que nessa nova era, que já tinha sido anunciada lá no Livro dos Espíritos, nessa nova era haverá um renascimento das filosofias, um renascimento das ciências. E é o que aconteceu e é o que está acontecendo. Em 1915, Albert Einstein elaborou a teoria da relatividade geral. Em 1953, foi descoberto o DNA. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua. Em 1989, surgiu a internet, rede mundial. Em 2000, o mapa do genoma humano foi completado. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, que foi ao ar no dia 28 de julho de 1971, pela TV Tupi, disse que se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, isso ele falou em 1971, então 1971 mais 50 anos seria em torno de 2021, Então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, por exemplo, o homem, partindo da Lua, construindo cidades de vidro, cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para observação na nossa galáxia. Então vamos definitivamente, falou Chico Xavier, encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Vamos vibrar para que não haja guerra, para que as guerras sejam eliminadas. Então, não somos o único mundo criado por Deus, porque Jesus já disse, quando esteve na Terra, que há muitas moradas na casa do Pai. E André Luiz, o espírito André Luiz, escreveu no livro Futuro Espiritual da Terra, aqui o médium é Samuel Gomes, que técnicos do plano espiritual cada vez mais reencarnarão na Terra e trarão tecnologias cada vez mais avançadas para melhorar a vida em todos os aspectos aqui no nosso planeta. Escreve André Luiz. Existem muitos desenvolvimentos tecnológicos aguardando para chegar ao homem. Tá lá, aguardando que possamos nos pacificar. Então diz ele, esperando que ele tenha condições e aptidões como o respeito em seus relacionamentos, o direito adquirido pelo equilíbrio, a disposição ao trabalho, o merecimento sincero,
a afetividade bem conduzida e tantas outras virtudes que o avalizem a ter acesso a esses recursos. Então, os cientistas, né? Os cientistas, muitos deles, eram céticos e, a partir de pesquisas, acabaram acreditando na imortalidade da alma, na existência de Deus. No início do século XX, Sigmund Freud falou para o seu biógrafo Ernest Jones, isso, né? Poucas pessoas sabem. Ele disse: olha, se eu pudesse recomeçar minha vida, eu deixaria de lado tudo o que fiz para estudar a paranormalidade. Mas ainda há filósofos e cientistas de renome que dizem que o espiritismo é pseudociência. Hoje em dia ainda, né, pessoas até muito cultas. Em 1853, Robert Harry, professor de química da Universidade de Pensilvânia, ele queria desmascarar os fenômenos de Hydesville, né, com as irmãs Fox e as pancadas, né, que eram a comunicação do plano espiritual. Então, o Robert Harry fez experiências meticulosas dentro de um rigor científico e reconheceu a autenticidade das comunicações lá mediúnicas, né, de Charles Rosman, lá em Hydesville. E as experiências quase morte, né? Tem pessoas que não acreditam que nessas experiências quase morte é o espírito que se desdobra e vai para o plano espiritual e volta para contar a sua experiência. Ainda tem muitos cientistas que não acreditam, mas existem outros tantos, bastante renomados, que estão estudando a experiência quase morte. O Dr. Sam Parnia é cardiologista da Universidade de Southampton, na Inglaterra, e juntamente com Peter Fenwick, uma sumidade, né, da neurologia, que era cético até 1985 e depois passou a acreditar, né? Eles quiseram fazer um experimento para provar que a alma existe. Então, o que eles fizeram? Olha que genial! Espalharam no Hospital Geral de Southampton, onde o Dr. Sam Parnia trabalha, né? Várias placas, mas essas placas estavam de cabeça para baixo. Eram placas com textos, com desenhos. E aí eles queriam comprovar, né, se realmente os espíritos que passavam pela experiência quase morte, olhando de cima, conseguiam ler essas placas e dizer o que havia nelas. E realmente tudo isso foi comprovado. Comprovaram a emancipação da alma nessas experiências quase morte. Tem aqui no Brasil também estudiosos do Departamento de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, que estudam a imortalidade da alma. Tem também o NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Dr. Alexander Almeida estuda cirurgias espirituais. Em 1999 foi criado o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, chamado PROCIR, da USP. E eles estudam os efeitos da religião na saúde, né? Eles estudam as cirurgias mediúnicas. O coordenador do PROCIR, o psiquiatra Frederico Leão, fez uma pesquisa também muito criativa. Médiums incorporaram pessoas com retardo mental, mas que estão encarnadas, para que elas pudessem falar de seus problemas, como se fosse uma terapia. E ele constatou melhoras no estado mental desses pacientes, porque o espírito, ele está assim, não está com as suas faculdades mentais destruídas, é só o cérebro, por conta, né,
de provas, de expiações. Então ele passa nessa encarnação por essa situação provisória, né? Durante essa encarnação de retardo mental. Mas nesses desdobramentos eles puderam se comunicar com os médiums e aí extravasar, né? Todas as suas preocupações, falavam de seus problemas e assim, observou-se uma melhora no quadro geral deles, do estado mental. E esse experimento foi inclusive publicado na mais conceituada revista de psiquiatria do Brasil, que é a revista do Instituto de Psiquiatria da USP. Eurípides Miguel também é do Procer e ele escreve: a medicina está se movendo de um eixo que tinha como meta combater a doença para outro, que privilegia a promoção da saúde. Estamos interessados, diz ele, em qualquer método que possa ajudar as pessoas, mesmo que fuja aos nossos padrões, né? Então é uma mudança de paradigma que está acontecendo, daquele modelo materialista, reducionista, para um modelo médico espiritual. As AMES vem estudando muito, né, esse assunto, associações médico-espíritas que existem em vários estados do Brasil. E podemos ler na internet muitos artigos, numa delas, uma das AMES explica: a construção deste conhecimento médico espírita ocorre por meio de estudos e pesquisas que comprovem o paradigma espírita, né? A existência, né, do mundo espiritual, a imortalidade da alma. E ele continua, né, a AME lá continua evidenciando o caráter biopsicossócio-espiritual de cada individualidade. Somos corpo físico, bio, somos psiquismo, somos relacionamentos, que é o sócio, e somos espíritos, biopsicossócio-espiritual. Desta forma, né, esses estudos estão atrelados à área educacional, porque aqui a gente está falando de espírito, né? De relacionamentos, pois visa levar estes conceitos à universidade e contribuir efetivamente para a mudança do paradigma materialista da ciência vigente até o presente momento, né? A maioria ainda se baseia nesse aspecto materialista. Mas a ciência cada vez mais vem comprovando o que nos ensinam os espíritos na codificação espírita, né, que tanto a ciência como o espiritismo, né, concordam que as pessoas que têm religiosidade adoecem menos, se curam mais rapidamente, vivem mais e vivem melhor, né, mais e melhor, não adianta só viver mais, né, e que a fé gera otimismo e o otimismo fortalece o sistema imunológico e diminui o estresse. Tudo isso são comprovados por experimentos altamente, muito rigorosos, com um alto rigor científico. E muitas academias vêm estudando a mediunidade, a relação da ciência com a religião, da saúde com a espiritualidade. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira tem um site onde disponibiliza muitas publicações, artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, é a ciência e o espiritismo, né, se encontrando na nova era. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações.